E Jesus disse, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui os pregadores, chamados intérpretes, né, hermeneutas, dão interpretação aqui histórica, que havia um costume entre eles lá, porque o judeu era o único naquela época, então, que adorava um Deus só, monoteísta, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E os outros se contaminavam com vários deuses, então era chamado de cachorrinhos, cachorros, entende? Ela não se ofendeu, não. Quer dizer, uma coisa entre eles, nós temos que entender a linguagem local para compreender o texto. E diz assim, e ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu não vou me importar com isso, não. Mas você vai ver por que isso. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Pessoal, o que é fé? Falamos de entendimento. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, olha o que diz ali. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tem tradução assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmão, a fé é quem tem certeza, acabou, irmão. Não adianta alguém chegar para você, para o homem, você é mulher, diz, não, sou homem, rapaz. Não, você pode ter o corpo de homem, cabelo de mulher. Não, eu sou homem. Mulher, estou falando, parece uma coisa cômica, mas quando você tem certo, não tem, entendeu? Alguém chegar para eu tenho o meu filho, chamado Jaime Amorim Campos Júnior. Ele disse, não é teu filho, rapaz, é só olhar para a testa do moleque, a testa do moleque é igual a minha. O nariz é igual ao meu, tudo. Então você tem muito mais as coisas espirituais, é uma convicção que Deus dá, irmão. A certeza. Quando você tem, ninguém consegue, a Bíblia diz, o justo viverá da fé, da certeza, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós andamos por fé e não por vista, quer dizer, mesmo que a pessoa te xingue, fala uma coisa, na igreja você pode ouvir uma palavra dura, uma palavra que toca na sua ferida, mas você não recua. Veja, lembra do caso do Bartimeu, o cego? Ele estava à beira do caminho mendigando, ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Muitos o repreendiam, mandando que ele se calasse. Ele gritava, porque tinha fé. Quando você tem fé, o reverendo João Batista costuma dizer, quem tem fé tem solução, irmão. Quem tem fé não recua, meu irmão. Quem tem fé não desiste. Não. Quem tem fé tem solução, tem certeza. Você não vai recuar. Ela não recuou, Senhor, tá bom. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala a nosso respeito, a respeito do nosso povo. Mas não tem problema, não. Os cachorrinhos comem das migalhas, então não vão comer das migalhas que vocês estão comendo aí. E então ele, ó, mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou livre do demônio. Mas estamos falando o quê? A realidade que ela falou, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem mais. Nós vamos agora para o capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Agora é o filho, irmão. Falou do filho, que é lunático. Já viu alguém falar assim, fulano é de lua? Já viu esse termo? O que é fulano? Tem dia que ele sorri, tem dia que passa de cara feia. Tem dia que cumprimenta todo mundo, tem dia que não cumprimenta ninguém. Tem dia que está uma benção, tem dia que está um capeta, irmão. Irmão, tem gente que é lunática, porque ela não é dona de si. Tem dia que não bebe, tem dia que enche a cara, irmão. Tem dia que diz que não gosta nem de beber, tem dia que, mas porque não é dono. Porque a pessoa ela é possuída, entenda, por um espírito. E por isso ela tem a dupla personalidade, e às vezes mais. Quantas personalidades a pessoa tem? Porque ela não é dona de si. Ele explica aqui o que acontecia com ele. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água.
Quer dizer, a pessoa não é dona de si. E trouxe ao teu discípulo e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio. Não tem outro jeito, não. Pessoa endemoniada, pessoa lunática, pessoa que você vê que tem uma ação do diabo, seja no álcool, nas drogas, na prostituição, tem que expulsar o demônio. Nós não temos que fazer a oração que... Um dia um jovem falou, quando eu falei fazer oração forte, eu não gosto desse termo oração forte, parece místico. Não, oração forte é feita em nome do forte, que é Jesus, irmão. A Bíblia diz: palavra de Deus é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a oração forte é feita em nome de Jesus, de acordo com a palavra. É a oração que nenhum demônio aguenta, irmão. Não tem. Não, é o demônio das 7 encruzilhadas, do portão do cemitério, é o demônio que diz, seja ele quem for, irmão. Quando eu falo em nome de Jesus, é se curva. Poderia falar de vários casos aqui de libertação. Em Pilares, conta o caso de uma menina, na época, estou falando de 35 anos atrás, 35 anos atrás, 35 anos. Se ela tinha 11 anos, é uma mulher, um jovem senhor de 46 hoje. Quando manifestava o demônio, os obreiros vinham, ela fazia assim, ó, jogava para alto, e às vezes o obreiro forte. Pode deixar, em nome de Jesus você está amarrado. Põe a mão para trás, cai de joelhos em nome de Jesus. Caía. Por quê? Porque o nome de Jesus é forte. Não tem demônio que aguente um confronto com o nome de Jesus. Você tem autoridade nesse nome, os discípulos estão dizendo, geração incrédula, eu tenho autoridade para vocês. Vocês são incrédulos, os sinais seguirão os incrédulos? Sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Não tem negócio, é um demônio, é uma legião. É o demônio que diz que é o chefe do terreiro, que sempre escravizou a família. Todo mundo batia a cabeça para ele, todo mundo pedia dar licença para... Não, você é assim, você está amarrado, eu te repreendo agora, você vai soltar essa pessoa porque eu estou mandando. Isso não é coisa do pastor, é de todo aquele que crê. E Jesus está dizendo, geração incrédula, por que vocês não fizeram isso? E ele está dizendo aqui então para eles, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Cada enfermidade, quer ver, a pessoa não adianta, tem que expulsar o espírito para a pessoa ser curada, ser liberta. Então vimos aqui 3 casos, falamos de pessoas que pediram por outras pessoas. Agora Marcos capítulo 5, nós vamos ver aqui o versículo 33, que eu estou em cima do horário, já que eu tenho que fazer oração, e eu quero fazer oração de combate, meu irmão. Não quero fazer oração de 1 minutinho, quero fazer oração, mas para colocar o bicho para fora mesmo, expulsar os demônios, fazer. Você pode ter feito um pacto com uma entidade, você mesmo fez um pacto com uma entidade. Você vai ver aqui o caso dessa mulher. Vai ver, o caso não é marido, não é mulher, não é a esposa, não é o filho, a filha, o caso é você. Nós vamos ver esse caso aqui. Essa mulher, durante 12 anos, sofreu com fluxo sanguíneo. Ela gastou tudo que ela tinha. Ouvindo falar de Jesus, nasceu no coração dela uma convicção: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Quando ela tocou, ela sentiu a cura, mas ela ficou calada. Jesus então provocou o testemunho. Quem me tocou? Ó Senhor, muita gente está te tocando aqui, o Senhor disse quem me tocou, eu senti sair de mim virtude. Eu olhava para ver quem é isso fizeram. Ele sabia, mas queria que ela falasse. Ela não podia falar, ou não, por quê? Porque a pessoa com fluxo de sangue, ela estava na categoria chamada de imundos, na lei, entenda bem, de Israel do passado. Então ela não podia tocar nem ser tocada. Ela podia ser até apedrejada, mas ela foi, a fé é maior do que tudo. Quando Jesus insistiu, o que ela fez? Versículo 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, você sabe o que lhe aconteceu, mas não brinca com Deus, não brinca. Que nunca perguntou, alguém pergunta, você vai se perguntar, tem resposta que você não precisa dar, amigo, desculpa, mas isso não interessa a você, não é verdade? Tem pergunta que não adianta, não interessa, mas às vezes a pergunta é até permitida por Deus, para você se libertar. A pergunta agora é, Deus, você sabe tudo, Deus sabe, que ela sabia o que lhe tinha acontecido. Davi, quando foi pedir perdão para Deus do pecado, de um adultério, entenda bem, de um homicídio, ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Amigo, o pecado não é apagado enquanto não é confessado. Sem confissão não há perdão. Que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele, diga aí. E disse-lhe o quê? Toda a verdade.
Tem que falar toda a verdade. Deus, é um demônio que me perturba. Deus, eu até gosto do que o demônio traz. Está amarrado, pastor Jaime. Ninguém gosta. Quem quer doença? Mas quem quer a moça bonita na mente? Steve Gallagher, um pregador americano. Ele disse: o homem tem a mulher que ele quiser, aonde? Na mente. Ninguém vai apedrejá-lo, porque no passado o adúltero era apedrejado, a adúltera era apedrejada. Mas ninguém sabe o que ele pensa, mas Deus conhece os pensamentos. Disse toda a verdade. Deus, o demônio tem me dominado nesse pensamento, tem que falar. Outro não é nada disso, é medo. Deus só sabe o que eu tenho sentido. É um ódio que você tem de uma pessoa, Deus só sabe tudo, fala a verdade. E aí, meu irmãozinho, é libertação. Lembra lá do início da mensagem? Quem fala a verdade manifesta a justiça, o poder de Deus, o agir de Deus, porque Deus é justo. Você falou a verdade e Ele vai. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Não é pecado que eu estou dizendo somente, não. Confessa, Deus, eu tenho sentido palpitação forte, o Senhor sabe. Mas quando eu ouvi falar de ti, eu vou ser liberto dessa palpitação. Deus, quando eu ouvi falar do Senhor, eu disse comigo mesmo, eu não vou aceitar mais esse medo na minha vida. Deus, o Senhor sabe que eu servi aos espíritos. O Senhor sabe que eu tenho medo dos espíritos. Eu tenho medo de feitiçaria. Mas Deus, eu estou ouvindo a tua palavra. Não vou ter mais medo. Eu toquei no Senhor hoje. Deus, hoje eu vou. Quando ela falou toda a verdade, Jesus disse para ela, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Meu irmão, é a tua fé. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Glória a Deus. Olha o tempo aqui, fique agora curada. A cura vem quando você fala toda a verdade. Então hoje você tem que tomar uma decisão séria. Vamos recapitular. Primeiro, um homem falando pelo seu criado. Depois, uma mulher falando pela sua filha. Depois um homem falou do seu filho. E essa mulher fala dela mesma. Fala toda a verdade, toda a realidade. Jesus, o Senhor sabe o que eu tenho visto, o Senhor sabe o que tem acontecido comigo, mas hoje, Deus, é o dia da minha libertação que eu vou tomar posse. Vamos ficar de pé? Deus vai operar muito agora, meu irmãozinho. Vai descer um fogo de Deus no nosso meio. Os pastores, os obreiros têm que ficar atentos. Eu orei pedindo a bênção de Deus para eles. Se manifestar um demônio, não tenha medo de se manifestar um demônio do seu lado, que o pastor vai lá e expulsa em nome de Jesus. Vai. Agora você vai ver um fogo de Deus descendo sobre nós. Você vai ver um fogo de Deus passando sobre a sua vida enquanto você está aqui. Lembra que a filha da mulher estava com ela? O filho estava com o pai, mas a filha estava com a mãe? Não, e ela foi liberta? Foi, o seu filho não precisa estar aqui, ele está liberto, ele está no seu coração. Os filhos são abençoados dentro de nós. Então agora, isso, talvez seu amigo não está, o amigo estava com ele. O que ele disse? O meu criado está, onde? Em casa, né? Paralítico e violentamente atormentado. Então pode ser numa distância no mundo espiritual. Mas pastor, ele está lá no Japão. Ele pode estar na Arábia Saudita, pode estar em Israel. Ele pode estar em qualquer lugar desse mundo, que já foi para outro mundo, já foi para o mundo, aí não tem a ver. Depois da morte vem o juízo, o morto é com Deus, não é conosco.